Cara, tem muita notícia pra esse vídeo dessa tarde, quase noite, né? Provavelmente você que já tá assistindo mais tarde, de sexta-feira. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração, mas isso você já sabe. O que você não sabe é que tem um botãozinho de like e de se inscrever aqui embaixo, que você pode apertar nos dois e dar uma moral grande pro Raiz Tricolor. Vamos embora para as notícias. E já de cara, eu já abro com essa daqui, ó, que foi anunciada pelo Twitter oficial do Fluminense, com a seguinte informação. Eu vou ler aqui para todo mundo poder entender legal. Buscando atender o maior número possível de torcedores que pretendem acompanhar o time na Argentina, o Fluminense solicitou ao River Plate o aumento da carga de ingressos destinados à torcida tricolor para o jogo que será disputado no dia 7 de junho no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O regulamento da Conmebol estipula que, até as quartas de final da competição, os clubes mandantes são obrigados a ceder até 2.000 ingressos para a torcida visitante, ressalvada a possibilidade de, mediante acordo, os clubes envolvidos estipularem uma carga maior. O que está dito até agora? Que o Fluminense, o River Plate é obrigado a dar 2.000 ingressos para o Fluminense. Só. É tipo assim, o Fluminense pediu, o River Plate entra em contato e fala, Fluminense, você quer quantos ingressos? O Fluminense fala, 50 mil. O River Plate vai falar, não, vai ter 2.000. E o River Plate tá certo. O Fluminense fala 300 ingressos. Eles mandam 300. É até 2.000. Então, o máximo ali que o regulamento obriga de dar mesmo é 2.000. O Fluminense solicitou ao River Plate aumentar essa carga de 2.000, sabendo que vão muitos tricolores para o Monumental de Núñez. E aí continua no tweet seguinte. Ciente da mobilização da torcida tricolor para apoiar o time no país vizinho, o Fluminense solicitou a disponibilização de 4.500 ingressos para os tricolores. Pedido, né? Isso é muito Mário Bittencourt escrever pleito aqui também, né? Pedido que foi parcialmente atendido pelo River Plate, que destinou 3.500 ingressos à torcida tricolor. Em razão da reciprocidade, esta será a mesma carga disponível aos torcedores argentinos no Maracanã. O Fluminense divulgará em breve todas as informações a respeito da venda de ingressos para a partida na Argentina. Então vamos lá. Explicando, o River só era obrigado a dar 2.000. O Fluminense fez um pedido de 4.500 ingressos. Por quê? Porque o espaço... Aí eu tô imaginando, isso aqui eu tô imaginando, tá? Mas pode cravar aí que é praticamente certo. O espaço destinado ao setor visitante ali do Maracanã cabe em 4.500 pessoas. Então, assim, pro Fluminense, 3.500, 3.000, 4.000, até 4.500 o Fluminense tanto faz. É o mesmo custo, é a mesma organização e tal. Então o Fluminense pede 4.500, porque aqui na volta ele pode dar 4.500 tranquilamente. O River, a gente pode até ficar puto, né? Falar, pô, o River, ao invés de dar 4.500, deu 3.500. Não, mas o River já fez a mais, cara. Eles deram 1.500 ingressos a mais do que eles precisavam dar. Deram 3.500, o Fluminense aqui vai limitar a 3.500 ingressos para a parte argentina no jogo do Maracanã. Ou seja, 3.500 ingressos, você começa a desenhar mais ou menos o público pagante do jogo contra o River, né? A gente deve bater ali, o River, para pedir 3.500 ingressos, muito provavelmente deve trazer ali entre 2.500 e 3.000 pessoas, mais ou menos. Então a gente deve ter um público bem interessante. E 3.500 acho um número justo, assim, de tricolores. Acho que 4.500 talvez até sobrasse ingresso. Não sei se vão 4.500 torcedores para esse jogo lá, não. Mas acho que 3.500 é bem capaz de a gente ver o Monumental de Núñez bem lotado. Lembrando, na Libertadores não tem aquela obrigação dos 10%, né? 10% de ingresso, não tem isso. Então, você acaba tendo... o Monumental provavelmente vai estar perto de 80.000 pessoas, né, no estádio. E a gente vai ter 3.500 tricolores lá, com certeza, fazendo mais barulho, como foi na Bombonera. Então, essa explicaçãozinha legal aí para você ter de informação. Se você vai pra Argentina, tem muita gente com passagem comprada e tal, já tem a informação certinha. E vamos pra segunda notícia, que essa é uma notícia um pouco mais rápida, né? Que é o Fluminense divulgou que setor sul já está esgotado, esgotou, na verdade, na manhã dessa sexta-feira, para o jogo contra o Vasco. Mas ainda tem ingresso para leste superior, né, que foi liberado logo depois, com preços populares. Achei até errado o Fluminense liberar a leste superior depois de ter liberado de abertura de venda de ingresso. O setor popular tem que ser o primeiro a esgotar, pô. Tava lá, 20, 40 reais o setor leste superior.
Setor leste inferior também ainda tem, o setor oeste e o setor norte vão sendo liberados à medida que o Fluminense for comprando, a torcida for comprando mais ingressos. Já são mais de 20 mil ingressos vendidos, né? Cerca de 21 mil ingressos foi na última parcial. A esse momento, acredito que a gente já deva bater até o final da sexta-feira 23, 24 mil ingressos. Obviamente tem um foco também no jogo contra o Fortaleza, tem um foco no jogo contra o River na terça-feira, mas o Fluminense deve sim, então, acho que não esgota, tá? Talvez não esgote, porque a gente sabe o clima bélico que tá para esse jogo. Muita gente acaba desistindo de ir. Mas se você puder e tiver, já foi em vários clássicos, uma coisa que eu já reparei, né? Clássico 90-10, eu tava falando isso com o Phil, ele é mais tranquilo de ir do que o clássico de torcida mista acaba sendo mais tranquilo de ir do que o 90-10. Porém, para sair do estádio é um pouco mais tranquilo com o 90-10, porque a torcida do Vasco é obrigada a ficar um bom tempo lá dentro do Maracanã. Enfim, então tem ali essa questão. Aproveita para ir nesse jogo, se você puder ir, e compra seu ingresso, tá vendendo lá só para sócios do Fluminense por enquanto. Outra notícia é sobre Alexander. Convocação do Mundial Sub-20. A gente discutiu bastante aqui a questão do Mundial Sub-20, das convocações, se ia liberar ou não ia o Alexander, etc, etc, etc. E o Alexander não foi convocado. Aí você fala, ué, Gabriel, Ramon é burro então. Não tô dizendo que não é, mas ele não convocou o Alexander para a seleção Sub-20, nem para a lateral esquerda, onde o Kaique Bruno do Cruzeiro foi convocado, e nem para o meio-campo, onde os volantes convocados foram Marlon Gomes e Andrei, do Vasco, além do Guilherme Biri, do Ronald, do Grêmio, que entram como meio-campistas também. Alexander não foi convocado por quê? O maluco é titular do Fluminense, foi titular, então foi, só porque ele pediu... Então, que deu a entender depois na entrevista do Ramon Menezes? De que os jogadores que foram convocados já têm um acordo com os clubes para que eles sejam liberados. Então, há um acordo já com os clubes que são donos dos jogadores que foram... Donos, né? Que são os clubes ali responsáveis pelos jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo, que há um acordo. E que eles já fizeram isso para não precisar ficar fazendo aquele negócio de não, corta fulano, convoca fulano. Não, foram 17 pedidos de dispensa na última convocação. Então, assim, eles já fizeram esse acordo, o que dá a entender que já entraram em contato com o Fluminense e o Fluminense não liberou o Alexander, porque não faz sentido ele não ter convocado, né, o Alexander. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, os dois nomes que mais chamam a atenção de estarem fora da lista já de início, talvez sejam os dois caras de maior destaque dessa geração, são justamente o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, e o Endrick, do Palmeiras, que já está vendido para o Real Madrid. São dois jogadores que estão fora da convocação. E assim, convenhamos, nenhum treinador hoje, em sã consciência, não convoca esses dois caras para uma seleção sub-20. Então, o que se dá a entender é que esses jogadores, junto com o Alexander e tal, já foram entrar em contato com o clube e o clube falou, não vai liberar e não liberou. Tem dois jogadores, especialmente, dentre os convocados, que a galera faz assim, né? Que é o Marlon Gomes, do Vasco, que vem sendo utilizado pelo time de cima, e o Marcos Leonardo, do Santos. São os dois jogadores que mais todo mundo faz assim, tipo, o Santos e o Vasco vão liberar esses dois, porque são jogadores muito utilizados. Tem o Andrei do Vasco também, mas esse, quando ele pertence ao Chelsea, o Chelsea emprestou para o Vasco, isso meio que já era fato de que ele ia ser liberado, sim, pro Mundial Sub-20. Então, assim, Alexander não será um problema, não teremos problema de liberação de Alexander, ele vai ficar no Fluminense, graças a Deus, até pela sequência de jogos de Libertadores, Copa do Brasil, de Brasileirão que a gente teria, isso não é um assunto. Só para poder fechar, Matheus Martins, que pertence hoje ao Watford, é da base do Fluminense, vai ser o representante tricolor lá na seleção Sub-20, que vai jogar a Copa do Mundo, né, o Mundial Sub-20, na Argentina, a partir do próximo dia 20, se eu não me engano, 21, que começa o Mundial na Argentina. E a última notícia desse vídeo é grana pintando no bolso. Isso porque o Fabrizio Romano, aquele jornalista, enfim, que cobre transferências do mundo todo, informou que João Pedro, jogador ex-Fluminense, vendido do Fluminense para o Watford, está sendo negociado com o Brighton. O Watford, lembrando, tá na Série B, né, do campeonato, na Championship, do campeonato inglês, enquanto o Brighton é 8º na Premier League e estaria comprando por 30 milhões de libras.
a negociação segundo Fabrício Romano. Bem, com essa ida de João Pedro para lá, é importante lembrar uma coisa. No ano passado, chegou-se a dar como cravada a negociação do João Pedro por Newcastle, por 25 milhões de libras, e teria mais 5, daria 30 milhões de libras, 25 mais 5 de bônus, e chegou a dar como certa, o Everton apresentou a mesma proposta e o Watford negou geral. Então assim, se não tiver com o bonezinho da Uni Brighton, não dá pra confiar até lá. Mas essa proposta causou-se uma dúvida na torcida do Fluminense de quanto a gente recebe. Isso porque algumas publicações chegaram a dar que o Fluminense tem 5% da mais-valia, ou 5% da valorização do João Pedro lá na Europa. Inclusive, eu fui achar a fonte disso. No ano passado, o Lance tinha dado uma matéria da Luísa Sá, tinha colocado isso com 5% nessa transferência do Newcastle e tal. Tinham falado isso. Só que todas as reportagens da época, e inclusive o próprio GE. Globo atual também, na matéria atual, diz que o Fluminense tem 10% dessa valorização. Ou seja, dentro dessa lógica, vamos trabalhar aqui com o número de 10%. O que é 10% da valorização ou da mais-valia? Pega o valor que ele foi vendido, agora, né, do Watford pro Brighton, e diminui, retira o valor que o Watford pagou nele. Ou seja, o Watford pagou cerca de 11 milhões de euros, né, deu ali por volta de 11 milhões de euros nele, acho que 11,5, se eu não me engano, e você diminui dos 30 milhões de libras. 30 milhões de libras dá mais ou menos 34 milhões de euros. Você vai ficar ali em mais ou menos 23 milhões de euros, que é esse valor, que você pega 10% desse valor. Pareceu que agora um cálculo casa grande aqui de 80%, 50%, mas acho que quem acompanhou deu para entender. Então assim, é 10% de 23 milhões. Em reais, em bufunfo, em grana, óbvio, você tem imposto, tem dinheiro que vai daqui para lá e etc., entra um bom dinheiro porque, além dessa mais-valia, o Fluminense também tem direito a 3,5% aí da transferência toda, dos 30 milhões de libras, pelo mecanismo de solidariedade, como clube formador do João Pedro. Ele jogou aqui na Juventude, o Fluminense tem direito ao percentual dele. Com isso, em matéria de dinheiro, se essa negociação foi efetivada por 30 milhões de libras, o Fluminense recebe cerca de 3 milhões de euros. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, como eu falei, tem taxas, impostos, etc. 3 milhões de euros nesse momento, sabe, só pra vocês terem uma noçãozinha, é mais ou menos a cota da fase de grupos da Libertadores, que é 3 milhões de dólares. Vocês têm noção disso? É mais ou menos a cota da fase de grupos. 3 milhões de euros hoje está dando 16 milhões de reais, deixa eu ver aqui, 16 milhões e meio de reais. Então entra um bom dinheiro e ainda complementa a venda lá atrás. E é por isso que eu falo da importância da gente sacar os bônus também quando é vendido. O João Pedro foi vendido, na verdade ele foi vendido num outro modelo, aí o Mário Bittencourt renegociou, no final das contas o Fluminense efetivou, de fato mesmo, depois da renegociação, a venda do João Pedro por 11 milhões e meio de euros. Só que tá entrando umas... no cálculo aí, se tira 3%, vamos botar que tá entrando umas 2 milhões agora, porque o outro é solidariedade, não entra na venda, mas 2 milhões agora. João Pedro tá sendo vendido por 13, foi vendido por 13 milhões e meio de euros. Entendeu? Você só pode fechar o número do valor da venda. É o caso do Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique for vendido por 200 bilhões de euros, ele vai ser a maior venda da história do Fluminense. Porque você tem que acrescentar no percentual que o Fluminense ficou lá atrás também. Então tem esse negócio assim. Por isso que eu falo, quando o cara é vendido, a gente tem que ter calma, analisar e falar, vamos ver o percentual no futuro. O João Pedro tá indo pro Brighton, né? Não subiu assim tanto a carreira, mas pelo menos vai jogar a Premier League mais a Vera. E a gente torce para que ele se destaque, porque tem 3,5% lá para poder ser rendido na próxima negociação dele pro Liverpool, quem sabe. Enfim, é isso então. Tudo explicado, tudo reportado. Ah, não, faltou um detalhe, que enquanto eu gravava isso daqui, o Thiago Lima publicou uma matéria no GE. Globo dizendo que o Fluminense pediu de fato a liberação de Alexander para do Mundial Sub-20 por conta principalmente dos jogos da Libertadores. Então o Fluminense, antes da convocação, já entrou em contato, segundo o Thiago Lima, com o Ramon Menezes, com a CBF, para poder avisar que o Alexander não seria liberado e o Alexander, que tá até na matéria, né, um dos homens de confiança do Ramon Menezes, não irá para a Copa do Mundo na Argentina, Copa do Mundo Sub-20. Assim, eu fico triste pelo jogador, né, porque com certeza o Alexander,
Queria, pô, é legal, assim, eu acho legal. Pensando no jogador como pessoa ali mesmo, é óbvio que seria legal. Mas eu não torço pro Alexander, né? Legal e tal, pô, como pessoa ali seria legal pra ele, mas eu torço pro Fluminense. E pro Fluminense, acho que até pensando tanto no calor do momento de não libera, não libera, e tanto pensando friamente, é mais interessante pro Fluminense. O Alexander não depende hoje da seleção sub-20 pra se valorizar tão mais assim, não. Acho que vai se valorizar mais ficando no Fluminense. É isso então. Agora sim, tamo junto, até a próxima. Valeu!